historicamente, a gente já teve irmãos nossos que excomungaram-se mutuamente por motivos que hoje não fazem a menor diferença. Eu estou ligado a Jesus, você está ligado ao mesmo Jesus. Então, quando Paulo fala, olha, Cristo é tudo em todos, ele está usando a nossa união com Cristo para resolver o problema da nossa desunião social. A gente não é uma igreja unida porque todo mundo se gosta. A gente é uma igreja unida porque Jesus nos uniu. Agora lide com esse problema. Existe um acontecimento que é a adoção por Jesus Cristo e a gente é família, a gente tem um pai. Lide com isso agora. Porque se eu desconsidero você como irmão, se eu te trato como ex-irmão, eu tô tomando uma decisão sobre uma obra que não foi eu que fiz, foi Deus que fez. Como é que faz, Cacau, para continuar sendo os pacificadores que Jesus diz que os discípulos são em meio a tudo isso, hein? Fala galera, Dizascope, Douglas Gonçalves por aqui para mais um Dizascope Podcast. Toda segunda-feira, 10 da manhã, a gente tá nessa mesa abençoada aqui, que eu sou profundamente abençoado e posso compartilhar isso com você. Tem uma novidade muito legal, além do YouTube, a gente também tá no Spotify, então você tá vendo a gente pelo Spotify, que dá pra você ver agora também, é uma alegria poder chegar até você, e se você tá só ouvindo a gente aí, isso é muito bom. Eu comecei a perceber que a maioria das pessoas apenas ouvem, né, e ouvem fazendo coisas, isso é muito legal, né, na academia, no carro, lavando uma louça, lavando a casa aí, passando uma roupa, e você tá aí ouvindo o podcast, e isso é muito legal. Seja bem-vindo a essa mesa aqui, onde você vai sentar com a gente, e o objetivo aqui é a gente sair mais parecido com Jesus. Então eu espero que no final desse papo você saia amando mais Jesus, amando mais a palavra, amando mais e desejando mais parecer com Jesus. E eu lancei um livro novo que é Olhe para Jesus. Eu ia escrever um livro que ia se chamar Copie Jesus, mas eu decidi escrever sobre o método de copiar Jesus, que é a contemplação, né? Então, como se tornar mais parecido com Cristo é o subtítulo do livro, e Olhe para Jesus vai ensinar você como fixar os seus olhos no autor e consumador da nossa fé, e conforme você olha para ele, você vai sendo transformado à imagem dele. Então, é uma leitura muito agradável, muito legal, muito simples, direta, para te abençoar e abençoar a galera ao seu redor. Então vou deixar o link aqui na descrição, pede o seu, que a gente entrega aí na sua casa. E o prefácio de Luiz Saião, né? Então você lê o prefácio e já tá tudo certo na sua vida aí. Beleza? Vamos embora pro podcast de hoje. Cacau Marx. E aí? Obrigado. Opa, eu que agradeço o convite. Finalmente, aí. Né? Finalmente. Te marcou aí. Poxa, que legal. Eu acho que eu te acompanhava muito pelo Bibo, né? Pelo podcast e no Twitter, né? Twitter. Eu saí do Twitter, não tô mais lá, mas... Eu ia te fazer essa pergunta. Eu não vejo mais também assim. Deu uma baixada, né? Deu, né? Eu acho que só mudou pra X lá, acho que o pessoal não... Pode ser. Mas por que, assim, que você decidiu dar uma saída? Cara, ou foi natural? Acho que não estava me fazendo muito bem, não. Aí parei um pouco, vi que não estava fazendo muita falta e saí fora. Né? Engraçado, tem umas coisas assim do nosso dia a dia que a gente usa tanto e tal, mas você tira assim, é coisa de uma semana, você... O pessoal tinha até, não sei se... Acho que ainda tá rolando esse meme que o pessoal falava, né? Isso aí é um problema fora do Twitter. Que assim, quando virava debate muito grande, verdade, né? Você desliga o Twitter, ele continua sendo um problema. Aí vamos pensar sobre. Mas era muito doido, assim, é muito doido, né? Que tipo, você acorda, você abre o Twitter e surgiu uma pauta. Assim, surgiu uma pauta, sei lá, chinelo havaiana. Tipo assim, os caras criavam umas pautas. O Thiago Cavaco fala que o Twitter era o lugar onde você entrava, ou entra, né? No caso, a gente entrava, que não entra mais, mas o lugar onde você entrava pra procurar qual era o motivo pelo qual você ia ficar bravo aquele dia. Exato. Por que eu vou ficar bravo hoje? Deixa eu ver aqui. Eu ficava procurando lá. E eu vi uma imagenzinha assim, que ele vai relacionando os pecados com as redes sociais. Com as redes sociais. Legal, né? Instagram, luxúria. Aí o Twitter, ira, né? Era isso. É isso mesmo. E eu acho que tem a ver com o fato de ser só, assim, mais escrito. Porque aí acho que você extravasa mais. Porque assim, queira ou não queira, pessoalmente, a gente tem a tendência de ser mais de boa. Só que aí gravando um vídeo, eu posso extravasar mais, mas ainda é minha cara, né?
talvez seja porque… E é mais curto também, né? Então você não pensa muito pra escrever, né? Eu ia fazer… Tinha uma época que eu escrevia muito no Medium. Não muito não, mas escrevi alguns textos no Medium, né? E incrível como eu tinha bloqueio pra escrever no Medium, né? Agora no Twitter eu fazia uma thread gigantesca, porque era 200 caracteres por tweet, era rapidinho, né? Então você fica bloqueado pra texto maior, você pensa mais, né? Twitter você acaba soltando, depois tem que fazer um disclaimer. Desculpa, não era isso que eu queria dizer. E sair limpando. Eu gravei com a Jacira, ela falou que ela voltou em todos os tweets dela. E ela tinha, tipo assim… Ela falou que tinha 13 mil tweets. Porque ela escreveu um livro agora, né? Sobre esse assunto. Muito bom. Poxa, mas muito bom receber você aqui. E aí, deixa eu até falar, eu devia ter começado por isso, mas o Carlos Cacau Marques é pastor da Igreja Batista Vida Nova, em Nova Odessa. E ele se formou em teologia na Faculdade Teológica Batista de Campinas, que hoje atua como docente. Não atuo mais como docente. Não atuava até pouco tempo atrás. Sim, mas você falou que tá dando aula em Campinas. Tô dando aula agora na escola, porque eu sou professor de história. Tô dando aula na escola. E também é formado em História pela Universidade Estadual de Campinas, né? Nova Odessa é ao lado de Campinas ali. Pertinho ali. Muito bom. E nos últimos anos aí, muita gente te conheceu através do Bibotalk, né? Esse podcast, talvez um dos podcasts mais tradicionais. Eu falei com o Bibo, antes de começar, eu falei, Bibo, vou começar um podcast lá, quais são as dicas que você me dá aí? O Bibo sempre foi muito generoso em relação a isso, me incentivou muito a começar. E assim, eu creio que um dos pontos que foi muito abordado ali e que você começou a também ganhar voz ali, foi nessa época dessa animosidade política de extrema divisão e muita… conversas muito acaloradas, né? O negócio virou torcida de time, né? Como é que faz, Cacau, para manter continuar sendo os pacificadores que Jesus diz que os discípulos são em meio a tudo isso, hein? É um desafio, né? Tem várias tentativas de entender esse fenômeno, assim, né? Das paixões que tem nos colocado em conflitos atualmente, né? Mas eu acho que tudo parte de uma perda da percepção sobre o que é essencial mesmo, né? Sim. Então, assim, as pressões que a gente sofre para conformação ao tempo presente, elas sempre existiram, né? A gente gosta muito de usar o texto lá de Paulo, né? Não se conformeis com este mundo, né? Lá em Romanos capítulo 12. Porque, de fato, existe… A gente está sempre inserido nesse mundo que é um mundo regido pela forma carnal das coisas, né? É um mundo que está em condição de queda, né? Então, é muito difícil transitar nesse mundo olhando para ele do ponto de vista de Deus, que é algo de fora desse mundo, ainda que esteja nesse mundo atuando, mas a sua origem não está aqui, entende? Então o que acontece? Quanto mais a gente vai se afastando desse exercício necessário de olhar para o mundo a partir de uma crítica bíblica, ou seja, de não sucumbir aos movimentos do mundo como se eles fossem eternos, mas entender a sua transitoriedade e se apegar ao que é eterno. Okay. Quanto mais a gente vai abrindo mão disso, mais a gente vai transformando a fé cristã num formato que foi concedido pela sociedade, entende? O que eu quero dizer com isso? E esse discurso ele pode se parecer muito com uma visão muito até reacionária do cristianismo, mas o que eu quero trazer é justamente o contrário. Eu acredito que a Bíblia ela é tão estranha para o mundo presente, a Bíblia ela é tão alienígena para esse tempo presente, que se a gente for fiel realmente à Escritura, a gente vai olhar para todas essas dimensões e espaços de atuação política de uma maneira tão crítica, de uma maneira tão divergente desses caminhos, que a gente nunca vai fechar plenamente com nada. E isso vai gerar em nós, e deve gerar em nós, pela própria natureza da existência de Jesus Cristo, pela própria forma da sua vida encarnada, deve nos levar a uma vida de humildade e de consideração da voz do outro. Porque eu sei que a minha posição, se ela está firmada nesse mundo aqui,
ela é tão transitória quanto a sua. Agora, se ela está firmada em Jesus, eu não preciso ficar com medo de perdê-la, então eu posso parar e te ouvir. A gente tem discordância, mas eu não preciso brigar com você. Eu posso te ouvir, posso saber o que você está falando, posso te considerar a partir daquilo que é eterno em você também. O que é eterno em você? Você é eternamente imagem de Deus. A imagem de Deus está em você. Então eu paro e te ouço. E a gente pode conversar mais. Eu acho que a intolerância, ela é um fruto da descrença. Porque se eu tenho fé, se a minha fé é firmada em Jesus Cristo, eu não tenho preocupação em parar para te ouvir. Eu te ouço, não tem problema. E aí, eu tô tão convicto que eu tô tranquilo em divergir de você também. Eu não preciso me valer de nenhum tipo de violência, nem física, obviamente, né? Até porque eu não sou privilegiado fisicamente para entrar em conflito físico com ninguém. Mas também nenhum tipo de violência simbólica ou verbal, né? Psicológico. Isso, porque eu não tem como eu perder nada. Eu realmente acho que a gente tem confiado muito pouco na Escritura. E Entendi. por isso a gente fica o tempo todo desesperado de perder alguma coisa que é perdível. Porque os tronos da terra, eles são perdíveis e perecíveis, né? Os poderes do mundo, as riquezas, todas essas coisas a gente pode perder. Mas a salvação, o reino de Deus, a gente não pode perder. Se a gente tivesse muito vinculado na eterna palavra de Jesus, a gente não estaria com tanto medo e não estaria brigando tanto, entendeu? Então eu Tô entendendo. Eu acho que é um caminho para nós que pregamos muito, né? Eu gosto sempre de lembrar disso. Timothy Keller faleceu. E quando ele morreu, já que a gente tava falando de Twitter, estabeleceu-se uma paz no Twitter. Ok, um respeito. Um minuto de silêncio aqui. Cara, foi uns 3 dias, assim, foi um negócio impressionante. É mesmo? Teve alguém, um americano, isso especialmente nos Estados Unidos, onde a morte dele foi mais impacto, né? Teve um americano que até disse, imagina você ter uma figura de paz tão grande que quando você morre, as pessoas, até quem discordava frontalmente de você, te dá 3 dias de silêncio. Cara, entendeu? Interessante. E uma coisa interessante do Tim Keller é que ele conseguia fazer isso, e uma coisa que as pessoas não relacionam nele, é que ele nunca estava desesperado. Cara, eu vi muita mensagem do Tim Keller. Muita, mas muita mesmo. Tinha uma época assim que era uma atrás da outra, sabe? Eu amo. E aí, eu nunca vi ele desesperado em nenhuma pregação. Eu nunca vi ele com medo em nenhuma pregação. Ele nunca baseou nenhuma atitude do povo no medo. No temor a Deus, sim, mas não no medo, entendeu? E eu acho que a gente fica muito estridente porque tem muito medo. E a gente seria mais pacífico e mais tolerante se tivesse mais fé. E eu acho que o caminho é um pouco por aí. Cara, interessante. Você me fez lembrar, eu sentei com a Val esses dias no sofá assim, a gente tava lá sapeando o YouTube, e aí o YouTube agora, né, vai trazendo as thumbs ali, aí tinha uma lá assim, ó, e tá em alta, né, esse vídeo. Um pastor contra 25 ateus. Né? E aí era um de direita contra 25 de esquerda. Olha só. E aí a gente clicou lá, deixa eu ver um pedacinho aqui, né? E é muito interessante como é entretenimento, né? Principalmente o que tá ali, ele vai ter a oportunidade de expor seu ponto, mas que para os participantes, o 1 e o 25 é inútil, né? Porque não tem... Você percebe que ninguém está ouvindo ninguém. É tipo, eu tô esperando minha vez de falar, a ponto de argumentos, às vezes, de um lado ou do outro, serem até ilógicos, porque você não ouviu para dar a resposta. E aí você soltou outra frase, tipo assim. Soltou uma outra frase, assim, que é quase que aleatória. Porque você não tava nem ouvindo, né? E você sair dali... Então você não tem uma vez alguém falando, cara, faz sentido. Puxa, eu vou pensar sobre... Porque é esse medo de perder, né? É um jogo, né, meio estranho, né? Porque no fim, todo mundo nós somos perdedor nesse processo, né? Porque esses debates, inclusive, eu sou muito cético sobre a produção de qualquer coisa assim. Assim, tem alguns problemas que eu vejo. Não esse tipo que eu nunca vi. Esse tipo, assim, de um contra um monte, eu nunca vi. Mas, assim, às vezes debates... É interessante que ele fala assim, o que vai ficar ali defendendo, o 1, né? Ele fala uma frase, ele faz uma afirmação. Certo. Tá? Então, por exemplo, o cristianismo trouxe grande progresso para a humanidade. Certo. Aí os caras vão sentar e falar, não, eu não concordo, porque disso, é retrógrado, não sei o quê. Aí ele vai falar, não, mas olha isso aqui, E como você falou, é vantagem para a pessoa que tá sozinha, né? Porque aí ela só vai dar os argumentos. E aí o pessoal e o outro dificilmente consegue também, né? Porque ele tem que dar espaço para vários outros. Enquanto aí é interessante a regra. Aí o que tá sentado ali dos 25,
Ele vai falando e tal. Se o pessoal achar que ele não tá respondendo bem, ele levanta uma bandeira vermelha, ele tem que sair, aí o outro dá a oportunidade pra outro. A ideia é... A questão em tempo de internet... Eu acho que esses debates tiveram um lugar importante num determinado momento. Mas eu tenho um medo, assim, um pouquinho com eles. Porque em tempo de internet, tudo vira corte, né? Tudo não, aí é só falando a parte de um. Então, só, às vezes, o cara pode nem ter tido uma resposta muito boa, mas se você pega só aquele pedacinho, vai dar certo. Ele né? lacra. Então, mas é melhor assistir inteiro, igual você fez. Você assiste tudo. Exatamente. Mas é o que você falou, assim, qual é, olhando friamente, porque o YouTube hoje tem um aspecto de entretenimento, né? O que eu vou usar para passar uma horinha aqui? Total. Mas de produção, né? De tipo de construção. Né, o que construiu? Porque nesse tempo nosso de política que a gente viveu e tá vivendo, né? É que sempre fica mais acalorado no ano da eleição. Sempre. Mas que a gente viveu, por exemplo, nos anos de eleição, você percebia que as pessoas meio que não vão mudar de lado. Né? E com a rede social você consegue se alimentar do que você já crê. Você fala, é isso, tá vendo? É isso aqui. E o outro lado tá vendo um outro vídeo, né? Tá vendo outros cortes, tá vendo outras coisas, tá falando, é isso, tá. E fica realmente uma produção meio inútil, né? Eu acho que são tantas dimensões no nosso envolvimento com a rede social, né? Eu sempre dou esse exemplo. A avó da minha esposa teve vários filhos, né? Um dos filhos dela, lá no passado, viveu um tempo no exterior. E ela tinha que, de madrugada, falar com ele por telefone, porque era mais barato, uma vez por mês, pra conta, né? Era muito difícil, né? Ela sofria muito. A minha sogra, a mãe da minha esposa, tem um filho que tá no exterior. E direto toca lá o WhatsApp com vídeo, entra, olha, e aí mostra a cachorrinha que mora lá e tal, né? É muito diferente. É diferente, né? O que acontece? As tecnologias da informação, elas chegaram num ponto em que a proximidade com o outro, ela é muito maior. Claro que não é a mesma coisa, mas é muito maior. Mas muito... é maior do que só um telefonema. Exato. Então tem muitos sentidos envolvidos ali do que só a audição, né? E você tá ali vendo, você tá, né? Tem vários outros elementos que você pode inserir ali, né? Como outras imagens e compartilhar coisa. Tem várias formas de interação diferentes. Então, isso pode fazer com que algumas pessoas se isolem das pessoas reais. E vivam quase que sem sentir falta de companhia, só cercado de pessoas digitais. Eu não sei se você já teve experiência disso, mas já teve tempo na minha vida em que eu estava tão envolvido em comunidades, né? Em Telegram, WhatsApp, essas coisas, que às vezes eu estava... e eu faço esse desafio para as igrejas, às vezes. Quem é que forma mais seu pensamento? Você está falando mais de Bíblia? Você está falando mais de fé com as pessoas da sua igreja ou com comunidades de internet? Porque quem gosta de teologia, hoje em dia, não vai criar um grupo de estudo teológico na sua igreja. Ele vai procurar um grupo na internet no qual ele vai discutir teologia. Tem problema, esses grupos são ruins? Não são ruins, eles não são ruins. Eles trazem benefício, mas... O problema é que existe quase que uma oferta infinita de personalidades na internet. Se eu interajo com você e a gente discute várias coisas e de repente entrou um ponto que eu não concordo com você e a gente quebra o pau, existe uma oferta infinita de pessoas que podem cumprir o mesmo papel que você cumpria de discutir internet e ali você não é exclusiva. Então, o valor do outro diminui muito, a alteridade diminui muito. Enquanto na igreja não tem jeito. Aquele irmão da igreja que pensa diferente de você é aquele irmão e não tem outro que ocupa o lugar dele, é sempre ele. Porque o dia que ele for embora e outro vier, o outro não é aquele. Entendeu? Então tem várias dimensões da vida que ficam de fora, mas a gente tem a ilusão de que não. Porque são tantos estímulos de mídia que a gente acha que a gente está na presença plena do outro e não tá. E a Bíblia traz uma coisa que eu sempre gosto de lembrar. Ela traz mais de uma vez, mas o texto que mais me pega é 2 João, no finalzinho, quando ele fala assim: eu queria te dizer várias outras coisas, mas não quero fazer com papel e tinta, né? Ou com papiro, no caso, né? Eu não quero fazer dessa maneira. Eu quero encontrar face a face. E é muito legal isso, né? Porque a gente queria que João escrevesse mais, porque tudo que a gente tem de João tá no texto, né? Às vezes Paulo fala, as outras cartas que eu mandei, poxa, alguém podia achar, alguém né? podia achar, né? Ele podia ter guardado melhor, né? Mas aí... Quem foi o cara da igreja que perdeu, né? Pois é, você que é a secretária dessa igreja aí não fez um bom trabalho. Mas aí a gente vê essa lição
E ainda que ver face a face para minha alegria ser completa, né? Existem aspectos da alegria que estão no face a face. Existem aspectos do amor que só são vividos face a face, entendeu? Então, se o irmão da igreja, ou um irmão qualquer que eu conheço, manda uma mensagem no grupo que eu faço parte e fala, olha, ora por mim. É muito fácil lidar com ele. Eu boto uma mãozinha assim, ó, um emojizinho assim. Oro, eu oro, tá? Eu Tem também. gente que não ora. Mas eu, inclusive, aprendi com o Vitor Fontana a orar na hora, que é pra não esquecer. Exato. Oro, né? E ainda escrevo assim, orando. Eu escrevia orei, mas achava que era um pouquinho agressivo. Então eu falo orando. Boa. Porque orei, tipo, já orei, acabou, né? Então orando. Mas aí... E é muito mais difícil. Agora, se é o meu vizinho que chega em casa e fala, eu tô com esse problema, eu não posso mandar um emoji pra ele. Eu tô do lado dele, eu tenho que resolver. Então, existem esses aspectos que eles são incômodos, porque eles nos tiram da zona do conforto. Sabe que um versículo que eu acho que tem a ver com o que você tá falando é o negócio do ungir. Se alguém está doente, vai lá, ungir. Porque é interessante que a gente olha sempre uma coisa, como igreja, a gente já olhou uma coisa meio mística, né? Tal, mas tinha a ver com toque, né? Ir lá visitar o doente. Porque eu posso orar de casa, né? Pô, fulano tá doente, vamos parar aqui. Senhor, abençoa fulano, cura ele e tal. Beleza. Nós temos um Deus que é poderoso, onipresente e tal. Mas ele fala, vai lá, unge. Então, eu vou ter que ir lá visitar ele, né? E aí eu vou ter que pôr a mão nele. E eu tenho que tocar e dizer, tô aqui, agora eu vou orar por você aqui. Né? Tem um efeito interessante. E esse aspecto presencial marcava, né? É como a gente ajoelhar, por exemplo, né? Muda alguma coisa em termos de qualidade de oração? Não muda nada. Mas existe uma questão ali. Corporal. Uma postura corporal. Outro dia eu li um texto muito bom. Eu acho que foi na Christianity Today. Outro dia, faz anos isso já. Falou isso também. Outro dia. É um texto. Não sei se você chegou a ver esse texto que fala assim: cante alto. Já viu um texto assim? Cante alto? Não. E ele faz uma abordagem dos salmos que manda cantar alto. E bater palma e fazer barulho, né? E fala do aspecto... Tem até uma palavra halal, né? E fala... Que é alegria e tipo, como se fosse exultação. Os bravos aqui, né, da igreja que lideram a adoração, eles falam que a palavra é como se fazer de louco, né? E aí ele fala assim, existe uma questão corporal nisso. Existe uma questão... Às vezes eu até brinco com o pessoal que canta na igreja e fala assim, olha, vocês querem deixar o tom muito confortável. Mas às vezes o tom tem que ser meio assim, sabe? Um esforço, botar no agudo, bota pra cima, deixa a música brilhante. Porque tem esse aspecto corporal, tem esse aspecto, sabe? Da vibração que você tá cantando, sabe? Que você sente em você mesmo. Essas coisas de presença, elas se perdem todas nesse ambiente virtual. E a pessoa que tá lá do outro lado, é muito fácil esquecer que ela é uma pessoa. Ela é um conjunto de opiniões pra mim. Sabe essas disputas políticas que aconteceram em família? E aí eu tenho que já deixar um disclaimer aqui, porque se alguém da minha família vê, eu já me retratei, mas me retrato de novo. Eu sei que eu não agi com sabedoria minha vida inteira sobre esse assunto, mas eu estou mudando. Já mudei, na verdade, já mudei bastante. Beleza. Mas, às vezes, a gente reduz pessoas que a gente conheceu a vida inteira. Há 4 anos de campanha política, há 2 anos de campanha política. Às vezes meses, né? Meses, E reduz todo o caráter dela, que eu conheci a vida inteira, que me pegou no colo, a uma opinião que ela deu em um assunto. Isso aí é despersonalização. E despersonalização é o que acontece a partir do pecado, né? A partir do pecado a gente passa a achar que é Deus e que o outro é uma coisa a ser dominada. Porque Deus fala, olha, domine sobre as coisas. E depois o homem te dominará, né? Então assim, a gente depois do pecado passa a querer dominar o outro. E domina o outro como se o outro fosse uma coisa, e gente é gente. Transformar qualquer pessoa em menos do que pessoa, com todas as suas complexidades, com todas as coisas que ela tem, e deixar ela ser apenas um aspecto da vida dela, seja qualquer, que é a raiz do preconceito, qualquer preconceito é desenvolver toda uma personalidade a partir de uma coisa só. Se eu faço isso, eu estou despersonalizando ela. E eu faço isso, se eu começo a fazer isso no seio familiar das pessoas que eu conheço mais intimamente, sobra o quê? Não sobra nada. Aí, as minhas relações virtuais, que são só com opiniões, porque todo mundo na virtualidade é opinião, e as minhas reações reais, que transformaram a opinião no suprassumo do que toda a história, elas viram apenas argumentação. E aí todo o nosso relacionamento é briga, porque todo ele é ou com concordância ou discordância. Todo o meu relacionamento é ou aliança ou guerra. Não tem relação de amor mais, né? Só tem conflito, entendeu? Então, esse é um efeito que eu acho perigoso nessa questão e que a gente precisa pensar como igreja.
um termo que eu cunhei numa época que eu estava querendo escrever uma coisa que eu não escrevi, que eu falo que a igreja hoje ela passa por um docetismo eclesiástico, né? Docetismo? O docetismo foi aquela heresia que dizia que Jesus não encarnou, ele só tinha aparência. Tá. Então você só via a imagem dele. Era tipo entendi. um holograma do Star Wars, entendeu? Tá. E a igreja hoje, às vezes, ela só tem imagem. Ela não tem encarnação. A igreja desencarnada. Ela não tem encarnada. Então, assim, a igreja, às vezes, ela é uma imagem que se faz na rede social. E, assim, eu sou super favorável que as igrejas habitem também esse espaço. Porque também hoje é um espaço de existência, né? Então, que elas habitem também esse espaço. Mas a igreja não é isso. A igreja é o que acontece na vida. E a gente corre o risco de um docetismo eclesiástico quando a gente distorce a realidade pela imagem. Sim. Toma a imagem como central do que é a identidade da igreja. Não, a igreja ela se faz nas suas relações mediadas por Jesus Cristo. É ali que a igreja é. A igreja é onde o grupo de pessoas enxerga as suas relações através de Jesus. Uhum. No momento que elas deixam de ver suas relações através de Jesus, ela não é mais igreja. Ela pode ser um partido, ela pode ser um clube, ela pode ser qualquer coisa. No momento em que elas não têm mais relação, elas só têm imagem, aí elas não são igreja mesmo, né? Elas só têm um slogan, elas só têm um logo, elas só têm isso, mas elas não têm relação. Aí não é igreja mesmo. Então a igreja é o lugar onde as pessoas têm relações E tanto que mediadas por Cristo. a ilustração que frequentemente a Bíblia vai usar para a igreja é família, né? Uhum. Então Paulo vai falar, né? Vocês são a família de Deus, né? Então ele é o pai, né? O pai nosso. E eu gosto muito desse exemplo, porque também outro termo muito usado na Bíblia é irmão, né? Uhum. Aos irmãos, meu irmão, a minha irmã, trate elas como sua irmã, né? Então eu gosto muito dessa ilustração que a Bíblia usa, que Paulo usa muito. Por quê? Porque essa relação de irmão, ela primeiro só tem um pré-requisito. A gente chamar o mesmo ser de pai. Pô, se você olha pra um cara e fala pai, e eu olho pro mesmo e falo pai, A gente é irmão. a gente é irmão. E é louco porque é a relação que você não escolhe, né? Exato. Você nasceu, ele tava lá, ou ele nasceu, você tava lá. Então quem traz é o pai, ó, tá aqui, ó. Trouxe um novo irmão. Então você não escolhe. Terceiro, não tem ex, né? Não Tem ex-marido, tem ex-esposa, tem ex-patrão, tem ex-amigo, né? Tem ex-presidente. Mas não tem ex-irmão. Não tem ex-irmão. Né? Também aquele cara ali era meu irmão, não é mais. Não existe. Não existe. E aí, é muito doido, porque eu gosto muito dessa relação por causa disso. Porque, cara, talvez você tenha um irmão que tem uma opinião política diferente da sua. Exato. Um irmão que tem uma visão soteriológica diferente da sua. Um irmão que é pentecostal, o outro ficou reformado, mas é seu irmão. Assim, eu tenho uma... Vamos lá. A gente tem uma base... Eu digo assim, que o que nos faz irmãos não é a doutrina que nós adotamos, mas é o pai que nos adotou. Sim, né? muito bom. Então, e eu baseio isso Vou twittar essa, hein? eu baseio isso historicamente. Historicamente, a gente já teve irmãos nossos que excomungaram-se mutuamente por motivos que hoje não fazem a menor diferença. Por exemplo, o que significa a ceia. Lutero e Zwinglio se excomungavam. Não é que não faz diferença, faz diferença, sim. mas não nos exclui da presença um do outro. Um luterano e um batista, como eu, que tem uma ceia basicamente zwingliana, e o luterano que tem uma ceia luterana, a gente não se considera não irmãos, né? Por causa desse assunto. Mas lá, Lutero e Zwinglio quebraram pau. Então, o nosso conhecimento daquilo que nos faz irmãos a partir da doutrina, ele é até um certo ponto. Ou seja, o que eu tentei desenvolver uma vez num capítulo do livro Doutrina e Devoção, que a gente lançou lá no Bibotal. Eu escrevi um capítulo sobre comunhão lá, a partir de 1 Coríntios. Eu digo o seguinte, que o fundamento principal, o primeiro fundamento, a primeira dimensão da comunhão cristã, ela não é doutrinária, ela é mística. Certo? Ela é da nossa união com Cristo. A ideia da mística do ponto de vista da mística cristã, né? E não simplesmente das práticas místicas ou coisa do tipo. Dessa ideia, mística em teologia, né? Para o pessoal aí que às vezes não sabe, mística em teologia tem a ver com essa união com Cristo, né? Quando a gente fala do Paulo místico, por exemplo, é o que Paulo fala sobre a união com Cristo. Então, o primeiro aspecto da união cristã é a nossa união, a nossa comunhão numa dimensão mística.
Qual que é essa dimensão? Eu estou ligado a Jesus, você está ligado ao mesmo Jesus, certo? Então quando Paulo fala, olha, não há judeu nem grego, nem escravo, nem livre, nem bárbaro, nem cita, Cristo é tudo em todos, ele está usando a nossa união com Cristo para resolver o problema da nossa desunião social. Então, Cristo é tudo em cada um de nós, então nós somos todos um em Cristo. Então é isso. Às vezes a gente usa esse versículo para outros fins, mas o primeiro fim era esse. Há outros desdobramentos, mas o primeiro era esse. Era uma questão de unidade ali que Paulo estava tratando. Então, e isso não foi a gente que fez. Quando eu me converti a Jesus Cristo e fui unido a Jesus, eu não fui por nenhum mérito meu, foi ele que me uniu a ele. Então, a comunhão cristã, ela não é uma obra da igreja, ela é uma dádiva de Deus. Qualquer comunhão cristã, isso aí quem fala o Bonhoeffer lá no Vida em Comunhão, ele fala isso. A comunhão cristã é uma dádiva de Deus, é Deus que deu, não foi a gente que desenvolveu, não foi a gente que criou. A gente não é uma igreja unida porque todo mundo se gosta. A gente é uma igreja unida porque Jesus nos uniu. Agora, lide com esse problema. Existe um acontecimento que é a adoção por Jesus Cristo e a gente é família, a gente tem um pai, lide com isso agora. Como é que é a maneira de viver com o outro considerando o meu irmão? Porque se eu desconsidero você como irmão, se eu te trato como ex-irmão, eu tô tomando uma decisão sobre uma obra que não foi eu que fiz, foi Deus que fez. Uau. Agora... Que arrogância nossa. É uma arrogância. Agora, esse é só o primeiro aspecto. Porque alguém pode falar assim, então tá bom, então a doutrina não importa. Importa. Só que ele importa circunscrita a essa realidade. Como assim? Eu não posso simplesmente falar assim, pronto, falou Jesus, tá bom. Não, Jesus é um Jesus. Então, quando Paulo escreve aos Coríntios, ele chega e fala assim, olha, tem uns que são de Paulo, uns de Apolo, uns de Pedro e uns de Cristo. E ele não fala que esses de Cristo são melhores ou que eles estão certos. Talvez sejam os piores, porque ele não queria nem um líder. Às vezes é. E aí, mas o que ele fala? Ele diz, olha, vocês todos têm que entender que o alicerce é um só, é Jesus. Todos nós pregamos a mesma coisa, a palavra da cruz. Eu plantei, Apolo regou e quem deu o crescimento foi Deus. Então, assim, nós todos estamos em Cristo. Só que ele não deixa de fazer afirmações doutrinárias. Então, no capítulo 15, ele vai falar assim, olha, se a gente não crê na ressurreição, a nossa fé é vã. Se Cristo não ressuscitou, bora fazer outra coisa da vida. Entendeu? Ele não fala com essas palavras, né? Sim. É a novíssima versão aqui. Atualizadíssimo. Então, assim, ele mesmo coloca critérios doutrinários. E como é que a gente faz isso? A gente também coloca. Só que a gente coloca sentado na mesa. A gente coloca conversando. E pode chegar num ponto que diz assim, olha, se você afirma isso, se você nega isso, eu não consigo enxergar como nós estamos ligados ao mesmo Cristo. Se Cristo para você é isso e para mim é isso, esse não é o mesmo Cristo. Entendi. Eu posso dizer isso. Eu posso fazer isso. Com certeza. Com amor, com respeito, com audição, né? Que é uma parte dessas duas coisas, do amor e do respeito. Valorizando o outro como uma pessoa e com a liberdade que ele tem. Eu posso dizer, olha, eu não vejo como nós dois somos parte da mesma família, pensando em Jesus tão diferentes. Contudo, a palavra final não é nossa. Então, quando eu digo isso, eu não dou uma sentença sobre essa pessoa. Eu não estou dizendo, você não está em Jesus. Porque eu não sei. Entendeu? Porque isso pode ser como uma treta de Lutero e Zwinglio. E hoje eu tô abraçado com o Alex, meu irmão luterano, né? Com a Vicky luterana né? E ali a gente tudo abraçado. Eu, o Alex, a Vicky, o Nick, são tudo luterano. E eu batista. E a gente tudo indo pro mesmo céu. Então, e isso no passado era visto como um problema. Então, nosso debate doutrinário e de opiniões, ele é importante porque eu não sirvo um Jesus genérico. Eu sirvo um Jesus que se revelou. Então eu quero saber quem esse Jesus é. E esse Jesus disse algumas coisas e eu digo, Jesus está dizendo isso. E você pode dizer, não, ele não está dizendo isso. E a gente pode discutir sobre isso e pode chegar ao ponto do rompimento. Pode acontecer. E é louco que a discussão boa e profunda vai acontecer meio que proporcional à profundidade da nossa aliança. Exato. Porque até eu falo isso, né? A gente fala assim, gente, igreja é família. Nós somos família. As pessoas pensam que é isso aqui, ó. Eu te amo, você é meu irmão. Cara, na verdade, não. Com quem que você teve as piores brigas na sua vida? Exatamente. Eu até pergunto, quem que você já puxou uns cabelos? A maioria das pessoas não foi na rua. Eu espero que você não tenha brigado na rua com alguém estranho, né? Mas a maioria das vezes foi com um irmão ou com aquele primo que você considerava irmão. Porque é um nível tão grande de aliança que você ganha o direito de falar a verdade. E até de ser você. Né? Então a discussão vai para níveis até melhores, não de faltar o respeito e tal, né? Nem puxar o cabelo do outro, mas vai para até níveis melhores quando a gente tem aliança, porque eu posso falar mesmo. Exato. Porque hoje em dia nós estamos com dedos, né? Sempre com dedos e falando por trás, né?
não concordo, Cacau, não sei o quê. Tal. Sendo que a gente podia estar de frente e falar, não concordo, meu. Eu acho isso aqui. Exato. E aí você põe o seu ponto e a gente vai ali naquela discussão que aí é muito mais rica, né? Exato. Mas por causa da força da aliança. Porque se for frágil... aquilo que a gente... Volta ao que a gente falou antes. Pela fé eu tenho tolerância. Porque eu tenho fé, eu tô firmado em Jesus, né? Tô com medo. O pé firme no chão, mas o braço aberto, entendeu? Então a gente tá nessa caminhada. E assim, o Miroslav Volf fala uma coisa muito legal no Exclusão e Abraço, que ele diz assim... as visões... Eu vou parafrasear total, porque no começo do livro isso, e eu já li há muito tempo, mas eu tenho uns anos, não é tanto tempo assim, tem uns anos, uns 3 anos assim. Mas ele fala que as visões diferentes sobre o texto bíblico, elas são importantes para a gente distinguir o que de fato o texto bíblico está dizendo e o que é o meu viés. Porque quando eu vou sozinho para a Bíblia e leio a Bíblia, eu leio a Bíblia no meu viés. Eu não consigo separar uma coisa da outra. Eu consigo sim encontrar algumas coisas que vão, né? Obviamente, eu entendo a objetividade do texto e eu entendo a minha subjetividade da leitura. E eu vou entender que tem conflitos nisso. Mas vai ter pontos cegos também. Entendeu? E aí, quando outra pessoa lida com o mesmo texto, ele pode apontar algumas questões que para mim nem eram questões. Entendeu? E aí a gente vai... Por incrível que pareça, pela divergência, a gente vai se aproximando da verdade bíblica e não se afastando dela. Quando a gente acha que, na verdade, é a concordância que nos leva à realidade bíblica, e não é. Então, essa é uma ideia de saber que a revelação vem de Deus e não das nossas opiniões. Se ela vem de Deus, então vamos todo mundo olhar aqui o que Deus está dizendo. Vamos todo mundo se importar com o que Deus está dizendo, né? Porque eu amo a Deus, e se eu amo a Deus, eu quero saber o que Ele tem para falar para mim. Eu quero saber o que Ele diz. Então, é importante esse aspecto doutrinário também, e também existe um aspecto prático. Ou missional, né? Que é a forma de viver no mundo. Cristãos também vivem no mundo de uma certa maneira. E essa certa maneira, ela é um reflexo dessas duas coisas que vêm antes. Tanto da realidade da adoção em Cristo, né? Pré-elaboração, pré-teologia. Da teologia que se faz a partir desse tipo de pensamento e que orienta a nossa condução. Então, a gente tem essa unidade prática também, né? Eu acho que passa por aí. Nisso tudo, a gente pode conversar de ter opiniões políticas diferentes, não tem problema. Eu vi uma vez eu recebi o Paulo Borges, né? O Paulo Borges Jr. E aí ele falando pra mim assim, né? Eu, por exemplo, eu tava falando com ele de teologia, né? E aí ele falou assim, não, eu acho que a gente tem que fazer menos teologia. E aí ele inventou uma palavra, né? Ele falou assim, eu acho que a gente tinha que fazer mais como é que era? Abasofia. Nossa! Mas foi muito legal o ponto dele, né? Porque teologia, estudo de Deus, ele falou assim, acho que a gente precisava ir mais profundo no Pai. No Pai. Né? E é isso, né? Porque Jesus vem para ir completando a nossa teologia e ele vem para revelar esse aspecto de Deus, o Pai, né? Que realmente vai embasando todas as nossas discussões, né? Então a gente tem que sentar mesmo e falar, olha, ele é Pai. Agora vamos conversar sobre a ceia? Vamos conversar sobre o batismo? Vamos conversar sobre... Mas vamos lembrar que é o Pai Nosso que está mediando essa conversa. Exatamente. Muito bom. Agora, para você hoje, assim, a gente falou de teologia e tal, e eu percebo que eu falei, né, de você ser uma voz, assim, pacificadora, né? E nessa voz pacificadora, eu percebo um peso também pela unidade da igreja, né? Você citou irmãos de outras tradições, o Bibo tem... Eu ouço podcast, às vezes tem outra opinião, você tem outra e tal. O que você acha que hoje é o maior inimigo da unidade da igreja? Assim, vamos falar brasileira, né? Que é o nosso lugar de falha. Olha, o Henry Nouwen, ele disse uma vez que o motivo pelo qual os cristãos ficam tão obcecados pelo poder é que ele é um grande substituto para o mandamento de amar. Eu acho que o grande empecilho hoje da unidade da igreja é que a gente acha que vai alcançar essa unidade a partir de expressões de autoridade. E aí de poder. Autoridade e poder não é a mesma coisa, mas aqui eu estou usando elas. Então, por exemplo, a nossa igreja vai ser uma igreja unida quando a gente conseguir que não haja nenhum tipo de divergência doutrinária. Então a gente fica, em cada aspectozinho, a gente fica sentenciando, quando na verdade tem opiniões diferentes, né? Às vezes chega alguém na igreja e fala assim, vocês aqui na igreja, vocês são calvinistas ou arminianos? Eu falo, olha, eu não sou calvinista, mas na diretoria a gente tem um monte de calvinistas. Então, assim, exatamente. E eu chego até a dizer, eu não sou calvinista, mas eu prefiro ter a igreja com 100% de calvinistas do que 100% de legalistas. Então, tá ótimo. Bom. Então, assim, a gente tem vários aspectos que a gente vai ter divergências, né? E aí a gente acha que não pode,
Porque a gente precisa, de alguma maneira, estabelecer a autoridade, entende? E isso é só um ponto, porque aí a gente vai desdobrando isso para tantas outras coisas. Aí o voto, né? Tem que votar desse jeito. Alguns tipos de usos e costumes que são estabelecidos de maneira, né, autoritária. São opiniões tomadas muito rapidamente sobre fenômenos muito novos, né? Então um filme sai novo aí, uma série, e aí crente pode ou não pode assistir? Hoje em dia ninguém pergunta isso, porque você não precisa mais ir no cinema para assistir, você vê no streaming, ninguém fica sabendo, então ninguém pergunta mais, né? Mas aí esses tipos de coisa. Alguém me mandou esses dias, ó, tem tal filme, você pode assistir aí e me falar se eu devo assistir? Eu falei, poxa vida, se for ruim, você vai fazer eu assistir. Pois é, agora você que vai ter essa missão. Mas então, essas questões que a gente continua achando que a nossa unidade vai estar no pode ou não pode. E o que é uma realidade presente no evangelicalismo. Que a gente, brasileiro, né? Por causa dessa nossa marca ativista, né? De que a nossa ação é o resultado absoluto da nossa doutrina, a gente marca muito de perto, né? E tudo tem que ter resolução, né? Tudo tem que ter o jeito crente de fazer. Por exemplo, assim, o que? Não, por exemplo, no passado a gente tinha uma expressão muito mais enfática sobre vestimenta, certo? Só que olha como as coisas mudaram em poucos anos, né? Então essa coisa era tão eterna assim como a gente julgava que era, Entendi. né? Ou cinema mesmo, que já foi visto como uma coisa terrível. Ou futebol. E essas coisas foram... Ou bebida. E todas essas coisas foram sendo repensadas, refletidas de novo por uma série de novas luzes sobre o próprio texto bíblico, inclusive. Sim, certo? Sim. E aí isso vai bater no voto. Eu falo, gente, essa questão de quem crente vota é a mesma pergunta se crente pode ou não pode na praia. É a mesma pergunta, só que do ponto de vista da eleição. A gente quer sempre achar como é que o crente faz isso. Como é que o crente, só volto a perguntar, como é que o crente cozinha um frango? Como é que o crente faz arroz? Entendeu? Então a gente ficou com essa ideia de que o nosso distintivo é esse distintivo prático. Certo? Ao mesmo tempo que a gente diz, esse distintivo prático, ele está fundamentado na escritura. Só que aí quando você vai para a escritura, você vai ver um monte de coisa que não está lá. E que a gente pautou como sendo a forma de viver. E como isso se refletia? As disciplinas eclesiásticas refletiam e ainda refletem, elas são feitas com base nisso. Como se a gente pudesse garantir a unidade da igreja na escritura e na santidade pela autoridade da igreja de manter as pessoas ali. Aí a gente começa a tomar decisões que eu considero absurdas. E aí eu vou falar, não sei se eu vou ferir aqui a prática de algum ouvinte, mas vamos lá. Por exemplo, a gente começa a tratar a ceia como sendo elemento de punição ou de mérito. Entende? Porque então você vai ficar 3 meses sem tomar ceia, como uma punição, que é um exercício de poder, quando a ceia deveria celebrar a unidade dos pecadores, entendeu? E toda a disciplina eclesiástica na Bíblia, lá Jesus falando em Mateus, ele termina no arrependimento. Se ele te ouviu, ganhaste teu irmão. Acabou, arrependimento acabou, não tem mais disciplina daí pra frente, entendeu? Então quando a gente começa a achar que a unidade vai ser garantida pela autoridade, a gente substitui o dever de amar. Quando a unidade devia estar fundamentada no amor. E isso vai das nossas expressões eclesiásticas às nossas expressões políticas. A gente continua achando que o que vai garantir uma igreja que não vai se corromper como a igreja da Europa é que aqui a gente vai fazer valer o nosso tipo de voz nos poderes. Mas nunca foi assim em nenhum lugar do mundo. Em nenhum lugar do mundo o poder civil garantiu a não corrupção da igreja. Geralmente é o contrário, entendeu? Então eu acho que é aí que está o grande problema. A gente acha que a unidade da igreja está fundamentada num poder que substitui o amor. Não deveria ser esse o caminho. A gente deveria amar, como Paulo fala, né? Paulo fala que a gente deve amar o outro abrindo mão até de direito. Você pode comer comida sacrificada a ídolo? Pode. Mas por amor, mas por amor ao outro, você não vai exercer esse direito. Eu, Paulo, poderia estar recebendo de vocês? Poderia. Eu tenho direito de receber? Tenho. Mas por amor a vocês, resolvi não ser um peso. Ele abriu mão do próprio direito. Esses aspectos da vida a gente precisa... eu acho que são posições contraculturais. Enquanto todo mundo está querendo empoderamento, a gente reconhece quem está sendo vitimado, muitas vezes por relações que são relações autoritárias, e se desfaz de posições que a gente tem para
valorizar o outro e colocar o outro no lugar de dignidade. Isso seria um caminho de unidade melhor do que achar que a gente vai garantir isso pela regra, pela lei, né? Paulo fala que a lei não produz nada a não ser morte, né? Mas é aí que nos leva a conhecer a misericórdia de Deus que nos vivifica, né? Eu vou citar de novo uma história que o Paulo me contou, o Paulo Borges, que ele falou que quando ele foi começar a igreja, se eu não me engano, em Uberlândia, eles iam inaugurar e tal, aí eles fizeram uma semana de inauguração, de festa. Aí ele falou que ele chamou para cada dia um pastor da cidade para pregar na inauguração da igreja deles, né? Então, um dia veio o pastor da Assembleia, outro dia veio da Batista, outro dia veio da Presbiteriana. Então, cada dia vinha de uma semana, de uma igreja. E chegava no final do culto, ele falava assim, gente, esse é o pastor fulano, ele é da Assembleia de Deus aqui de Uberlândia e tal. Ó, seguinte, quem gostou muito, eu indico pra você ir com ele e tal. Se você olhou e falou, cara, é o meu estilo, é isso. Vai, que Deus, lá é uma bênção e tal. Aí vinha o Batista. Gente, esse é o pastor. Eu falei, tem os caras que são pró-unidade nível hard. Eu, assim como você, eu também sou filho de pastor, né? E o meu pai foi pastor em Campinas. E teve uma época que tava chegando muita gente na igreja, vindo de outros lugares e tal, e de outras cidades. E as pessoas, às vezes, vinham de outras cidades, mas de outras denominações também, né? Chegavam de outras denominações. Então, chegava lá e falava assim, eu vim lá, eu era da igreja Assembleia de Deus, né? Aí meu pai falava, mas aqui é uma Assembleia de Deus também. Ele falava? Eu vim da igreja do Nazareno. Essa igreja também é do Nazareno. O Nazareno também é. O Nazareno também é o senhor dessa igreja. Muito pra bom. dizer, porque às vezes a pessoa sai também com algum tipo de questão, né? E você fala, olha, mas a nossa fraternidade é maior do que qualquer coisa, entenda, sim, né? Sim. A gente não tá em conflito lá, não tá, né? E outra história que ele me contou também é que a igreja que ele era pastor era a primeira igreja batista de Campinas, né? Uma das igrejas evangélicas mais antigas da cidade. E a primeira batista, mais antiga batista, né? E uma vez numa reunião alguém disse assim, olha, de fato, né? A nossa igreja é a primeira, por que a outra é maior? Porque a igreja batista central é maior, né? Aí meu pai falou assim, olha, mas se eu quisesse que a nossa igreja fosse a maior de Campinas, eu tinha que querer que a outra parasse de crescer. Que a Nazareno, que é a maior igreja da cidade, pare de crescer. Que a Assembleia de Deus lá do centro, que é gigantesca, pare de crescer. Para nossa ser a maior. É isso que a gente quer. A gente quer que as igrejas parem de crescer para nossa ser maior que as outras. Então essa visão de fraternidade mesmo. Para além de doutrinas, às vezes, que a gente segura. Porque se a gente acha que a doutrina... Outra questão da qual já me desfiz. Eu não acho que eu tenho a melhor doutrina. Eu não acho que eu tenho a melhor doutrina. Eu busco ser fiel a Jesus e eu entendo que estou sendo fiel a Jesus dessa maneira. Interessante. Mas eu não tenho a escala para dizer que essa é a melhor. Porque a escala que eu uso, ela tá super tomada por questões minhas, da minha história, da minha vida. Enquanto o meu irmão lá da Assembleia de Deus ou da Presbiteriana, eles usam uma escala que toca a vida deles. Essas coisas não são totalmente objetivas. Então, o que eu busco? Eu tenho a palavra de Deus e a gente tem. Então a gente vai para a palavra de Deus e busca ser fiel a ela. E eu tento ser o melhor que eu puder em termos de entendimento da palavra, ensinar a igreja a gente andar junto no melhor que a gente puder. Dessa minha doutrina falha, né? Exato. Mas eu vou tentar o melhor até o final. Eu fui muito influenciado nesse ponto pelo Karl Barth, né? O Karl Barth, ele dizia que a teologia, ela é uma reação à revelação. O problema é que a gente confunde teologia com revelação. A gente acha que a doutrina que a gente tem caiu do céu. Olha, ele até diz uma frase que ele fala assim, mas não seria melhor que tivéssemos uma doutrina pronta, pura, santa? Aí ele diz, seria se fôssemos anjos. Se fôssemos anjos, a gente não teria pecado. Nosso lidar com a revelação não seria mediado pelo puro, pecado. Né? Mas a gente tem pecado. Então, a boa teologia, ela é feita num despir-se da nossa carne. É muito bom isso que você está falando, porque eu preciso ir para mesa na conversa com isso em mente. Eu não tenho a melhor doutrina. Exato. Eu não tenho a doutrina perfeita. Então, eu tenho que ir humilhado para a mesa. E aí eu vou ouvir, né? E o outro também não tem a melhor doutrina. Isso, não, exato. Não vou copiar do outro, mas assim, mas eu vou para ouvir agora. Exato, exatamente. Porque eu não tô nessa arrogância de deixa eu te ensinar a doutrina certa. Exatamente. E assim, isso eu acho que é uma coisa que deve pautar muito a igreja, que é essa honestidade com a palavra de Deus. Então, às vezes as pessoas perguntam, como achar uma boa igreja e tal. Olha, vai para uma igreja que trate a Bíblia como palavra de Deus. Que trate a palavra de Deus como
a palavra de Deus mesmo. E o que é tratar a palavra de Deus como palavra de Deus? Porque tem várias maneiras. Você pode pegar ela e falar assim, pronto, aqui tem a cartilha do bom comportamento, as regras de etiqueta do ser humano, de como viver de uma maneira a não ser excluído do banquete divino. Você pode olhar assim, mas essa não é a melhor maneira. Você pode olhar a Bíblia e falar assim, a Bíblia é uma grande história. Ela também é. Ela tem preceito, ela tem história, ela tem lei, ela tem poesia, ela tem arte, ela tem adoração, ela tem profecia, ela tem um monte de coisa. Como que eu lido com a Bíblia como palavra de Deus? Então, a gente pode fazer todo o exercício de estudo literário da Escritura. Ele todo é maravilhoso. Palavras, o estudo da exegese, o estudo das línguas originais, estudo de manuscriptologia, qualquer coisa, tudo isso é muito bom. Mas a gente não pode desconsiderar a origem divina da Escritura. Ela tem origem humana e ela tem origem divina. Ela tem essa dupla natureza, assim como Jesus, né? Ela tem essa origem divina e essa origem humana. Então, quando eu vou para a Escritura, eu não vou só encontrando quais são as circunstâncias sociais que produziram aquele texto. Isso é importante? É importante. Ontem mesmo na igreja eu preguei sobre 2 Crônicas 6. E eu comecei falando, vocês precisam entender em que contexto esse texto está aqui. Aí eu fui lá no comecinho de 1 Crônicas 1, falei, tá vendo? Começa com Adão. E fui lá no final de 2 Crônicas e falei, tá vendo? Termina com Ciro. Então, se termina com Ciro, esse livro tem que ter sido escrito depois do exílio. O povo já tinha voltado. Então, agora a gente entende. É importante isso. Ajuda a gente a entender o texto ali da oração de Salomão pelo templo. Só que, acima disso tudo, essa palavra veio de Deus. E aí, a imagem que eu uso é a de que a palavra... o meu lidar com a palavra de Deus... Eu vou para as Escrituras fundamentado no meu amor a Deus. Não é isso que Jesus falou? Que o maior mandamento é amar a Deus acima de todas as coisas? Então esse mandamento, ele rege tudo na minha vida. Inclusive meu amor ao próximo. Porque quando ele se encontra com os discípulos no cenáculo, ele junta os dois mandamentos, né? Aquele que tem os meus mandamentos os guarda, este é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quem me ama, quem guarda os meus mandamentos. Que mandamento, Senhor? Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então se a gente ama a Deus, a gente só ama a Deus amando o próximo. Ele junta essas duas coisas. Mas a busca pela Escritura é fundamentada no amor a Deus também. Eu quero, como eu falei aqui, eu quero encontrar o que Deus fala porque eu amo quem Deus é. Então eu quero saber o que ele pensa, eu quero saber o que ele fala, eu quero saber o que vem dele. Sendo assim, a imagem que mais me ajuda a pensar nisso é de um soldado numa batalha. Então o soldado vai para a guerra, tá? Aquele soldado da Primeira Guerra Mundial, pega o navio, atravessa o Oceano Atlântico, vai lá para a guerra. Tá? E aí ele, de repente, depois lá de semanas de guerra, de meses de guerra, ele recebe uma carta da noiva dele que ficou. E aí, como que vai ser a relação dele com aquela carta? Ele vai tomar aquela carta, ele vai ler. No filme, né? Ele vai reler. Eu lembro sempre do Forrest Gump, ele escrevendo a carta. E aí caindo água e ele escrevendo, né, pra mandar a carta pra Jenny, né? Já assistiu Forrest Gump, não? Cara, eu já vi, mas eu não lembro da cena. Cara, é maravilhoso Forrest Gump. É o que fica correndo toda a parte. É um filme que toda vez que tá passando, não importa em que momento que eu pego, eu vejo até o final. Mas assim, um soldado no campo de batalha, chega a carta da noiva dele. Ele vai ler aquela carta, ele vai reler, ele vai tomar, sabe? Porque aquela carta é como ele tá se encontrando de novo com ela. Entende? E o fato dele amar muito a noiva faz com que ele ame mais essa carta. Okay. E o fato dele amar muito a noiva faz com que ele ame cada detalhe dessa carta. Ele vai atentar para a caligrafia. Ele vai atentar para qual foi a caneta que ela usou. Se o papel é perfumado ou não é. Ele vai atentar para cada coisa. O fato de eu amar a Deus me faz querer ser mais dedicado no estudo da Escritura e não menos dedicado. Porque a gente acha que não. Que quando a gente coloca o amor a Deus e o amor de Deus acima de todas as coisas, isso vai contaminar a minha leitura da Escritura. Eu já vi muita gente que tem medo de que Deus ame demais, sabe? Como se isso fosse possível. Aquela ideia do Deus é amor, mais é justiça, né? Não, esse mais tá errado. Deus é amor e é justo. Deus é amor e é justiça, entendeu? Ele não é mais é justiça, como se uma coisa estivesse contra a outra. Entender esse amor de Deus por mim e o meu amor por ele me faz querer conhecer mais a Escritura, mais e mais dedicado naquilo. Porque esse relacionamento, esse aspecto relacional, ele faz parte de toda a mensagem do Evangelho. Quando a gente... Esse é um tema assim muito caro para mim. Nossa, eu acho que é o meu grande tema da minha vida. É a coisa que eu mais penso na minha vida. É mesmo. Porque, como eu disse, filho de pastor, criado na igreja, chamado de pastorzinho desde pequenininho. Sim.
né? Dando aula na EBD desde jovem, dirigindo louvor e estando sempre em destaque e tal. Jesus virou um grande tema para mim. A Bíblia virou um grande tema para mim. Um tema que eu dominava, que eu ganhava gincana bíblica, que eu ganhava desembanhar a espada. Sabe? Um tema que eu gostava de discutir porque eu mostrava como eu sabia as coisas. Mas não uma pessoa. Você se destacava, né? No seu meio social, né? Exato. E não uma pessoa. Okay. Até que eu entrei numa crise de fé profunda, em que todo esse edifício construído com doutrina e com ideias estava desabitado. E aí eu vou a Deus e faço essa oração. Eu falo assim, Senhor, eu quero te conhecer. Porque eu fui meio lógico nisso. Eu falei assim, olha, não tem jeito. Se Deus existe e eu creio nele, eu quero crer. Ou melhor, se Deus existe, eu quero crer nele. E se eu quero crer nele, ele quer que eu creia nele. Então eu vou orar aqui e pedir pra ele me ajudar nisso. Porque assim, ou então ele não existe. Aí eu orei e falei assim, ó, é o seguinte, eu quero te conhecer. Eu quero te conhecer. Ou você me ajuda nisso, ou eu vou supor que você não existe. Porque é impossível, eu tô aqui disposto a fazer qualquer coisa pra te conhecer. E eu sei que você quer ser conhecido pela humanidade. Se você existe, se você é como eu aprendi na Bíblia. Então eu quero te conhecer e você quer se revelar. Então bora conversar. E aí a experiência foi muito positiva nesse sentido, tanto que eu tô aqui hoje. Mas eu fiquei muito com isso na cabeça pro resto da minha vida. Que o nosso encontro com Deus é um encontro pessoal. Que o nosso vínculo com a fé é um vínculo relacional. Ele não é um vínculo de ideias. Ele não é um tipo de pensamento, de forma de pensar filosófico, que cria em mim uma identidade social, né, que forma sociedades que nós chamamos de igreja, que orientam maneiras distintivas da gente viver, como é uma torcida organizada, entendeu? Ou como é um fã-clube, um fandom de algum artista, ou de algum, sabe? Não é isso. O culto de domingo não é uma convenção de Star Wars, são coisas diferentes, entendeu? Então esse aspecto relacional tá na Bíblia toda. É um Deus que é pai, como você falou, é um Deus que fala de perdão, de reconciliação, que quando fala de paz com ele. É um Deus que o tempo todo está usando linguagem relacional. E aí a gente vai para a Escritura e deixa o relacional de lado, deixa o pessoal de Deus de lado e transforma Deus apenas numa coisa, num personagem de livro. E aí é outra coisa que eu digo. Eu não sei tudo de Deus na Bíblia. Eu sei tudo que Deus quer me revelar dele na Bíblia. Há aspectos de Deus que eu não conheço, porque fala na Bíblia que um dia nós veremos face a face. Tem coisas que eu não vejo ali na Bíblia e que eu vou ver um dia, mas a gente não vê ainda. Tudo que Deus quer que eu saiba dele tá ali, mas nem tudo dele tá ali. Porque se eu, por exemplo, quero saber tudo... Já leu O Senhor dos Anéis? Se eu quero saber tudo... Viu o filme, né? Isso. Não, beleza, tá ótimo, tá ótimo. O filme é muito bem adaptado, tá perfeito. Se eu quero saber tudo sobre o Gandalf, basta eu ler todos os livros que o Gandalf aparece. Sim. Porque o Gandalf não existe para além dos livros. Se eu quero saber tudo sobre, sei lá, o Sherlock Holmes, basta eu ler todos os livros que foram escritos sobre Sherlock Holmes. Porque Sherlock Holmes não existe para além do livro. Se eu quero saber tudo sobre Deus, não basta eu ler a Bíblia toda. Porque Deus existe para além da Bíblia. Eu vou saber mais sobre Deus além da Bíblia? Com certeza, porque é como ele quer se revelar a mim. Mas eu não vou saber tudo, porque ele tem uma existência para além disso. Inclusive, aquilo que eu conheço dele na Escritura, pauta a maneira como eu vivo com ele na vida. Sim. E eu vou conhecendo na caminhada a partir das Escrituras. Então é possível conhecer a Deus a partir das Escrituras? Não é possível. Mas eu saber de cor a Bíblia de ponta a ponta significa que eu conheço a Deus? Não significa. Assim como alguém pode chegar para mim e perguntar, você conhece o Neymar? Eu posso dizer, conheço por quê? Porque eu sei quem é, mas eu nunca encontrei com ele. Então eu não conheço. Essas duas dimensões do conheço, né? Exatamente. Às vezes a gente fica pautado nessa questão de ter todo conhecimento teológico, doutrinário e bíblico e não tem vida. Aí a gente não tem conhecimento, a gente não tem relação com Deus. E quando a gente vai para a Bíblia, a gente encontra um Deus que o tempo todo está falando de relação. E que nessa relação eu estou envolvido na minha relação com os meus irmãos, entendeu? Então, esse virou o grande tema da minha vida. Nossa, mas é maravilhoso. É maravilhoso porque é o que você está falando, seguindo a sua ilustração, né? Porque é isso, né? Aquele soldado, ele vai ter muito zelo, muito carinho, ele vai ler com mais atenção, ele vai reler, ele vai decorar, ele vai guardar e tal. Mas ele quer voltar. Exatamente. E encontrar o autor, a autora da carta. Exatamente. Então, tipo assim, não basta pra ele. Apesar de ser maravilhoso, não basta pra ele. Não vai ficar discutindo com os outros sobre a carta dele. Ele quer encontrar, né? Exatamente. Então, você vê isso em Paulo, né?
Cara, e é interessante de ele colocar várias das suas, vamos chamar assim, dos seus diplomas teológicos no texto, né? Dizendo, olha, eu era fariseu, eu estudei nos pés de Gamaliel, eu tinha um sobrenome de teólogo, né? Eu tava na família, da tribo e tal. Mas quando ele aparece para mim no caminho de Damasco, quando meus olhos se abrem para ver ele. Os olhos se abrem fechando, né? Exato, seus olhos se abrem fechando. Ele fica cego e ele abre os olhos. Ele fala, comparado a ele, tudo se torna esterco. Né? Exato. Então é isso, né? Então tudo se torna esterco. Né? É muito, muito interessante. Você falou, né? Ele não vai ficar discutindo sobre a carta, né? Mas tem uma coisa, imagina. Vamos estender essa ilustração. Vamos levar essa ilustração até o limite. Mas olha só, imagina que chega um amigo soldado dele e fala assim, rapaz, eu achei meio fria essa carta, hein? Eu achei que essa mulher tá te traindo. Aí você vai defender. O que acontece? Com que fundamento você vai lidar com aquilo? Você já percebeu que a primeira crise de hermenêutica na Bíblia, ela é a partir do caráter de Deus e não a partir do texto? A primeira crise hermenêutica de interpretação da Bíblia é o entendimento do que Deus quis dizer quando falou não coma do fruto. A Eva entendeu, não coma do fruto, porque o dia que comer, morrerá. E essa fala de Deus é uma fala porque ele está me protegendo de morrer. A serpente fala, não é isso. Deixa eu interpretar pra você. Ele disse, a serpente não fala que ele não disse isso. Ela diz, ele disse isso por outra razão. Ele disse isso porque ele quer que você não seja como ele. E até olha só, é o caráter de Deus no texto. Exatamente. Né? Até certo ponto, a Bíblia vai dizer que a serpente não... Assim, a serpente mentiu, certo? Sim, sim. Mentiu, mas ela vai dizer que não é nesse ponto que ela mentiu. Vamos assim. Se você continua o texto fala assim... A serpente fala... certamente não morrerás. Aí ela mentiu. Que morrerás. Mas, ela diz... Ele não quer que você coma para não ter seus olhos abertos e como ele... e ser como ele. Conhecer o bem e o mal. Aí... Mais à frente, no capítulo 3, o texto diz exatamente isso. Que Deus diz Deus isso, fala. Né? O homem agora se tornou como um de nós, seus olhos foram abertos e agora ele é conhecedor do bem e do mal. E qual que é a questão? A ilustração que eu uso, eu gosto de usar a ilustração. A ilustração que eu uso é de uma criança brincando num banco de um carro. Então imagina lá, você tem filho, né? É criança ou... 12 e 14. 12, então tá bom. Seu filho ou filha de 12? É o Davi, de 12. Tá lá, sentado no banco do carro, brincando. 12 já tá meio grandinho, já ele deve gostar mais de dirigir no videogame, né? Vamos supor que fosse mais novo, assim, uns 8 anos, tá lá dirigindo no banco do carro. Você fala assim, é o seguinte, vou deixar a chave do carro aqui só porque... Pra você não trancar aqui, pra qualquer coisa você abrir vidro, não sei o que lá. Mas não liga esse carro. Porque se você ligar esse carro e sair dirigindo com ele, você vai morrer. Vai bater e morrer. Aí chega uma pessoa e fala assim, olha, na verdade, o seu pai disse isso porque se você dirigir esse carro, você vai se tornar como ele, um motorista. E ele não quer que você seja motorista. É mentira? Não, você não quer que ele seja motorista. Se ele dirigir num carro, ele será um motorista. Né? Só que ele vai bater e morrer. Essa parte, ele diz, não vai morrer não, vai. Você tem condição de lidar com o bem e com o mal. Exato, o lance era esse, certo? Deus não queria que a gente sentasse ali. Mas qual que é o lance? A discussão é teológica. É sobre a palavra de Deus. É sobre um versículo. É sobre o que Deus falou, sobre um versículo. Uma discussão sobre o versículo, uma discussão teológica. E que parte da onde? Parte do caráter de Deus. A dúvida da serpente não é Deus disse isso ou não disse isso. Não é assim, esse texto não é esse texto, né? Não, a dúvida é, ele disse isso porque ele te ama ou ele disse isso porque ele tem inveja de você? E aí ela mudou a visão de Deus. Entendeu? Se a gente não cria uma visão consistente do caráter de Deus, a gente tem um problema sério na interpretação da Escritura. E aí a gente tem muita gente caminhando por isso. E onde a gente revela esse caráter? Ele não está só revelado na história, ele está revelado na história que Deus conta, certamente. Ali está tudo revelado, especialmente em Jesus Cristo, na cruz. A cruz de Jesus orienta a leitura da Escritura, certo? Mas essa cruz, ela é testemunhada pelo povo da cruz. Então, não adianta nada você pregar um evangelho são, maravilhoso. Porra, não adianta nada, é um exagero. Adianta um pouco, porque Paulo fala que alguns pregam por perfídia e tal, né? Você lembrou do versículo. Adianta um pouco. Mas assim, não é coerente pregar um evangelho são e não viver de maneira sã. Entende?
a mera palavra pode fazer efeito numa vida, mas ali não vai dar para desenvolver esse evangelho. Vai ser como uma semente caída num terreno que não vai dar todos os frutos que pode. Então, como é que é a maneira da igreja viver? Eu acredito que o teste da ortodoxia da igreja é a vida da igreja, não o contrário. Entendeu? Então, eu sei que aquela igreja é uma igreja de ortodoxia mesmo pela ortopraxia dela. E não o contrário, quando as pessoas falam, não, a minha igreja é maravilhosa. É maravilhosa. Prega um evangelho puro, lindo. A Bíblia, sim, está em alta evidência. Mas a forma do pastor lidar com a liderança é uma forma abusiva. A forma de tratar os pecados é uma forma de expor. E faz isso baseado em textos bíblicos de uma interpretação particular que nunca teve uma visão divergente. E por isso ela diz que essa visão é a visão da Bíblia. E não é. Mas faz isso tudo para justificar uma série de comportamentos que não correspondem ao caráter de Deus. Se a igreja não busca desenvolver o caráter de Deus a partir da santa palavra que ela prega, esse conhecimento de Deus é um conhecimento problemático. É isso que a gente vê o Jesus Cristo, na epístola dele, lembra da epístola, das 7 epístolas de Jesus? Muito no bom. Apocalipse, Das né? cartas Quando de Jesus falando aos Efésios, ele fala, olha, vocês existiram os nicolaítas, vocês são de doutrina firme, vocês não se deixam levar por heresia. Falsos apóstolos. Tenho contra vocês, porém, que abandonaram o primeiro amor. E amor em João significa amor. É isso. Toda vez que ele usa essa palavra é amor, não é outra coisa. Então, era uma igreja que estava firme na doutrina, mas com isso ela foi perdendo a prática do amor. Tenho contra vocês isso. Isso é tão sério que ela pode sofrer sentença. De tão sério, ela pode deixar de ser igreja. Ela pode ter o castiçal dela tirado, ela pode deixar de ser igreja. E aí, Jesus chama essa a ser uma igreja que ama. Entende? Então, assim, essa visão toda de ideias, todas essas coisas se conectam, porque a gente transformou em ortodoxia a opinião política, em ortodoxia uma série de opiniões doutrinárias como sendo a única, a nossa igreja tem a doutrina perfeita, tudo isso, e perde o aspecto relacional. E quando perde o aspecto relacional, a voz do pastor vira a autoridade máxima, o amor some porque tudo é poder, certo? Quem manda e quem obedece. O evangelho some porque tudo vira lei. E aí a gente não tem mais uma igreja que de fato é testemunho do caráter de Jesus. Esse povo está absolutamente exposto a uma palavra da serpente. O dia que a serpente fala, mas esse Deus aí é um Deus invejoso. Porque olha como é o corpo dele que você está vendo. Aí o bicho pega, entendeu? Então a gente tem que zelar pela praxis como a gente zela pela doutrina, né? Muito bom, muito bom. Aqui na família de Diascope a gente tentou organizar com 4 colunas ali, assim, né? Do Atos 2,42. Né? Legal. E é doutrina dos apóstolos, então a ortodoxia. Mas aí também eles perseveraram na oração, né? Então essa devoção, que até um pouco mais dessa ortopatia, né? Isso. E aí, mas também comunhão, né? De casa em casa, eles estavam juntos, né? Na comunhão. E esse partir do pão, que é a ceia, mas também a gente olha como um repartir do pão também, né? Exato. Então, de tocar a cidade, de evangelizar. Até tal, porque depois ele fala, né, no capítulo 4 lá, de que ninguém tinha necessidade entre eles. Né? Eles partiu o pão mesmo. Né? É um pedaço um pouco maior do que aquele negócio. Aquele ali não alimenta ninguém. Aquele lá sai com fome no culto. Vou dar uma pergunta pra você. Até tô pegando aqui pra ver o nome. É que você começou um podcast. Isso. Né? E é Fé Pública. Isso. Né? Fé Pública. Por que você começou esse podcast? Qual foi o coração? Eu tenho um amigo muito querido de muito tempo. Eu brinco que quando você abre um dicionário e procura a palavra gente boa, tem a foto dele do lado, que mesmo? é o Thiago Mello. Ai, que legal. O Thiago Mello, ele é doutor em ciência da religião, doutorando em ciência da religião. É que eu brinquei com ele que em breve nós vamos dizer que ele é doutor. Mas ele é mestre em ciência da religião, doutorando. Ele fez parte do doutorado dele lá sob a orientação do Miroslav Volf, lá em Yale, né? Então, e ele voltou pro Brasil, tá terminando aí o doutorado e a gente numa conversa, que a gente saía pra tomar café de vez em quando e tal, a gente numa conversa falou, cara, você tem que fazer, eu falei pra ele, você tem que fazer alguma coisa. Eu queria trabalhar, porque ele atua com teologia pública, é a área dele, a área de estudo dele é teologia pública. E aí eu queria fazer e tal, mas eu não sei como fazer e tal. Aí ele um dia, num desses cafés, ele veio com uma ideia, falou, aí eu falei, cara, vou te ajudar aqui, abre aí, vamos lá. Começamos a dar ideia, começamos a conversar, beleza? Então tá bom, então só falta achar alguém pra te ajudar. Não, beleza, vamos embora. Aí cada um foi pra sua casa. Quando eu cheguei em casa, eu falei, será que ele não queria que eu fizesse isso com ele?
Aí eu mandei uma mensagem, eu falei, ô Thiago, eu não sei se você falou isso comigo com essa expectativa e eu frustrei, mas eu só pensei nisso agora. Vamos fazer a gente junto isso então? Ele, cara, era isso mesmo que eu queria. Era só isso. Então, Fé Pública é um podcast que tenta pensar esses temas, evangelicalismo, Bíblia e democracia, atuação pública, né? O vínculo da igreja com a esfera pública mesmo, na busca do bem comum, né? Que no final das contas, uma boa maneira da gente perverter a linguagem do poder da política, porque a política envolve poder, não tem jeito, né? Ponto. E como é que a gente faz para agir na política sem ser tomado pelo poder, mas expressando o amor? Então é essa busca pelo bem comum, né? A política não é um lugar onde a igreja vai buscar privilégio, é um lugar onde ela vai buscar justiça para todo mundo, né? Inclusive para quem não é parte dela, ela pode ser essa voz para quem não tem tanta voz, né? Então a ideia é ir por esse caminho e tem sido muito legal, assim. A gente... E aí, ele é só em áudio ou tem vídeo? Não, ele tem vídeo também. Inclusive então, ele tem vídeo no Spotify. Então também. Tá no YouTube, tá no Spotify. Tá no Spotify lugar. com vídeo e áudio, né? Legal. No YouTube também, para quem consegue apagar a telinha lá e ouvir o YouTube, dá. Mas e aí tem sido uma caminhada legal, assim, da gente discutir esses assuntos. Que demais. E tem tido uma aceitação legal de todos os pontos do espectro, né? Então a gente percebe pelas perguntas, pelas participações, porque a gente mesmo tem visões diferentes sobre várias coisas, então a gente não tem problema com isso, a gente caminha bem Eu vi que passou até alguns trechos no Bial, né? Foi. Que demais, cara. Passou lá no dia que foi o Gutierrez e a Ava, né? Eles colocaram uns trechinhos lá, foi bem legal. Foi uma surpresa boa, a gente ficou feliz. Assim. Poxa, obrigado, Cacau. Valeu. Que tempo abençoado, cara. Obrigado. Que sair daqui amando mais Jesus. Amém. Querendo conhecê-lo mais. E eu querendo olhar mais pra Jesus. É isso aí. Isso aqui não é presente pra você? Opa! Tá? Olhe pra Jesus, nosso novo Legal. livro aí. E obrigado por esse tempo aqui, que o Senhor continue abençoando, dando sabedoria, abençoando a comunidade lá que você lidera, a sua família. E é uma honra muito grande recebê-lo aqui, viu? Amém. Obrigado. Eu fico muito feliz com o convite, muito honrado. E que Deus abençoe também o ministério de vocês, a igreja, né? Amém. Que vocês continuem aí ecoando voz da boa notícia do evangelho. Amém. Pelos antes da internet, por essa cidade, pelo Brasil todo e o mundo. Glória a Deus. Obrigado Glória a você Deus. também que ficou aqui ouvindo a gente, assistindo. E eu queria te fazer um pedido aí que você mandasse isso aqui pra alguém. Geralmente quando a gente tá ouvindo um podcast, vem na nossa cabeça, pô, fulano, seria muito legal de ouvir isso aqui. Pega esse link aí, já manda pra esse tal de fulano aí, manda no grupo do WhatsApp pra galera ter acesso também a essa mesa de comunhão aqui, tá? Semana que vem nós estamos juntos aqui, próxima segunda-feira, 10 da manhã, apesar que tem vídeo aí todo dia no canal, então você pode aproveitar bastante aí pra que você cada dia mais cresça em semelhança a Cristo. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu.